Olá, que Deus ele possa te abençoar nessa noite toda especial. Eu tenho certeza que muitos têm sido alimentados com a nossa palavra. O Espírito Santo tem nos usado para abençoar muitas pessoas. Antes de eu orar e passar para você a direção, orar pela família, orar pelos fiéis, eu quero deixar uma parábola para você. Diz assim, olha só, preste atenção. Os pregos e a paciência. Essa é uma história de um menino que tinha um mau caráter. O seu pai lhe deu um saco de prego e lhe disse que cada vez que ele perdesse a paciência ou fosse infiel a alguém, deveria pregar um prego atrás da porta. No primeiro dia, o menino pregou 37 pregos atrás da porta. Na semana que seguiram, à medida que ele aprendia a controlar o seu gênio, pregava cada vez menos prego atrás da porta. Com o tempo, descobriu que era mais fácil controlar o seu gênio, suas emoções, do que pregar pregos atrás da porta. Chegou um dia em que o pai, que pôde controlar todo o seu caráter durante o dia inteiro, depois de informar o seu pai lhe sugeriu que retirasse um prego a cada dia que conseguisse novamente controlar o seu caráter, suas emoções, a sua fidelidade. Os dias se passaram e o jovem pôde finalmente anunciar ao seu pai que não havia mais pregos atrás da porta. Seu pai pegou pela mão, levou-o até a porta e lhe disse: meu filho, vejo que você teve um trabalho duro, mas veja todos estes buracos na porta. Nunca mais será a mesma. Cada vez que você perde a paciência, que você é infiel, deixa cicatrizes exatamente como as que estão na porta. Você pode insultar, ser infiel a uma pessoa, trair essa pessoa, falar coisas que não seria bom para essa pessoa, mas o efeito dela pode ser destruidor e a cicatriz ficará lá para sempre. Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos instruir nessa noite. Que essa parábola que nós lemos antes possa nos mostrar que cada dia nós temos que mudar sim. Transformar sim, meu Pai. Mas é muito melhor do que se transformar, é evitar de agirmos de forma inadequada. Então eu lhe peço, nos instrui nessa noite, que essas que me assistem seja alimentada, seja iluminada, e que o teu Espírito, ó meu Senhor, esteja sobre nós, guiando, nos fortalecendo e nos dando força. Perdoa mais uma vez os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, e que possamos, através da nossa fé, te seguir, te servir e, sobremaneira, ser salvo através da tua palavra. É o que nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos hoje, amanhã e para todo sempre. E os que crê, digo assim seja, e diga graças a Deus. Então, muito bem, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15. Enquanto você abre, eu vou falar algo para você que vai, de fato, de verdade, te ajudar. Abra aí, Marcos capítulo 15. Eu vou dar um tempo, como todos os domingos, nós damos para você poder abrir, a Bíblia, ser
abençoado por Deus. Marcos capítulo 5, versículo 28. Abra aí. Tua voz me chama sobre as águas, Onde os teus pés podem falhar. Olha o que diz a palavra de Deus. Já abriram? Creio que sim. Mas antes de eu ler aqui, deixa eu falar algo para você. Olha para cá. Olha para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Apóstolo Paulo, preste atenção nessa mensagem que o Espírito Santo me deu. Apóstolo Paulo, ele pregava a palavra de Deus. E guiado pelo Espírito Santo, o que ele fazia? Ele se retirava. E quando ele voltava para aquela igreja que ele iniciou, ele encontrava o povo forte, alimentado, na mesma fé, até maior fé, até mais alimentado do que ele deixou. O que isso quer dizer? Por que eu estou falando isso? O Espírito Santo, ele usava Paulo para preparar o povo para a volta dele. Porque naquela época o povo ficava dentro de uma sinagoga e o povo era alimentado ali. O povo achava que estando ali era o suficiente para que eles fossem salvos. Então Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele preparava a igreja, ele cuidava do povo, ele libertava o povo, mas uma certa ocasião, e isso era em toda a região que Paulo ia, Paulo afastava. E eu lendo a Bíblia, eu me perguntei por que Paulo se afastava. E era justamente para preparar as ovelhas para a volta de Jesus. Você sabe que muitas pessoas que carregam um título de cristão ou cristã, ela não está preparada para a volta do Senhor. Ela não conhece. É como nós lemos essa parábola que nós contamos para você. Ela vai se ferindo todos os dias e no final ela vai estar cheia de cicatriz. Tem pessoas que estão cheias de cicatriz porque ela não aprendeu. O pai dessa parábola que nós contamos, ele estava tentando ensinar o filho. Mas é mais fácil você aprender primeiro para depois fazer do que você fazer para depois aprender. Porque quando eu aprendo antes de eu fazer, eu aprendo a fazer o certo. E isso eu me refiro à palavra de Deus. Quando eu mergulho na palavra de Deus, eu aprendo o caminho que eu tenho que seguir. Então os meus erros, as minhas cicatrizes serão muito menor ou menos, podemos dizer assim, do que se eu cair lá no mundo e tiver que aprender na força do braço, na força do sofrimento, na força da cicatriz. E o que nós vemos são pessoas que se encontram nessa situação. Ela se machuca, ela aprende. Ela se machuca e aprende. Ora não aprende, mas ela está sempre se machucando. Então, quando nós conhecemos a Bíblia de verdade, quando nós conhecemos o Evangelho, aprendemos o Evangelho de fato e de verdade, nós sabemos exatamente como seguir, por onde seguir e para onde seguir. E isso que eu estou aqui lutando todos os domingos, toda a quarta, para ensinar você. O povo, abriram aí a Bíblia, olha só, baseado no que eu estou falando. Marcos capítulo 15, versículo 28. Vamos ler no 27, tá? 15, 27. E crucificaram com ele, na crucificação do Senhor Jesus, diz assim, crucificaram com ele 2 salteadores,
uma à direita e outra à esquerda. E olha que forte isso aqui. E cumprindo-se a escritura que diz: é como os malfeitores que foi contado. Então, quem conhece a palavra sabe que Jesus, naquela época, que Jesus iria ser contado como uns bandidos, uns ladrões. Quem conhece já sabia disso. Mas olha só o que diz aqui no 29. E os que passavam blasfemavam dele. E as suas cabeças, balançando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derrubaste o templo em 3 dias de ficar, salva-te mesmo e desce dessa cruz. Ou seja, as pessoas que estavam ali blasfemando, elas não conheciam o Evangelho. Elas não conheciam Jesus. E olha, Jesus se crucificou, Jesus ressuscitou, Jesus enviou o Espírito Santo e tem hoje, até hoje, pessoas que blasfemam. Porque ela não conhece. Então eu quero que você entenda uma coisa, pelo amor de Deus. Você precisa conhecer quem é Jesus. Você precisa conhecer de fato e de verdade qual é o caminho que você deve seguir para chegar até Jesus. A gente tem muitas pessoas. Eu não sou muito de ver isso, mas sexta-feira, foi sexta ou quinta, eu vi um debate de presidente e nem parecia presidente, parecia aquelas criancinhas de colégio, um brigando com o outro. E um ofendendo o outro, um debatendo com o outro. E assim hoje, como a política tem sido, entre aspas, tá? O Evangelho. Porque tem pessoas que falam que a igreja dela é melhor que a A é melhor que a B é melhor que a C é melhor que a D, e fica esse pé de guerra, essa luta, e ninguém aprende nada. E ninguém aprende nada, o povo está tudo sofrendo. E não é sofrendo de miséria, não é sofrendo de problemas físicos, não. É sofrendo no espírito, porque não conhece, não tem paz em si. Então, quando você conhece o Evangelho de verdade, você sabe para onde você está indo, você sabe que você vai passar lutas, você sabe que você vai enfrentar guerras, vai passar até problemas, porém dentro de você, você está em paz. A gente vê pessoas até com títulos dentro das igrejas que não tem paz, ela não tem paz. Outros pastores pregando que não tem paz, eles não pregam. Eles estão ali como um fantoche no altar. Porque eles estão sendo guiados por alguém que está por trás deles, que tem interesses maiores do que salvar o ser humano. Então nós temos que parar de ser fantoche, massa de manobra. Nós temos que ser de fato, de verdade, filhos de Deus. Vou te dar um exemplo agora na política. Os evangelhos são cotados, são babados, vamos dizer assim, porque sabe que eles são, no índice, são a maior população. Entre a população, a maior população de cristãos existe no Brasil. Então os políticos veem tudo. Tem político que até se converteu, entre aspas, só para ganhar a eleição. E o povo acredita, porque o povo não conhece. Então você, olha aqui para o pastor, por favor. Você tem que entender que você não é uma massa de manobra. Eles te tratam assim. Isso é a artimanha de Satanás. Satanás trabalha assim.
Jesus, ele te valoriza. Jesus, você tem valor para ele. Mas se você, que está sentado numa cadeira, você não compreende isso, é porque você não aprendeu. Você precisa aprender. Porque depois que você aprende, ninguém te usa. Ninguém te usa. Pelo contrário, você é usado por Deus. Imagina se todas as igrejas, todo mundo, vão colocar assim, porque infelizmente tem pastores que não estão interessados em salvar a alma de ninguém. Mas imagina todas as ovelhas começassem a entender o Evangelho. Muitos pastores que titulam pastores deixariam de si, porque eles não teriam ninguém para pregar as fábulas deles. Então, voltando ao que eu falei, apóstolo Paulo, ele ia, preparava a igreja e afastava. E o povo estava ali forte. Mesmo na ausência. Porque o povo entendeu e nasceu de Deus. O Espírito Santo, às vezes, não vem na vida de muitas pessoas porque elas estão apenas dentro da igreja. Elas estão carregando na cabeça. É como um uniforme de uma empresa. Você põe lá, está servindo uma empresa por um tempo. Tem gente assim na igreja. Eu sou da igreja A, B, C, D, D. Nada a ver. Eu não estou aqui criticando igreja nenhuma, pelo amor de Deus. Eu estou aqui te orientando. Abrindo a sua mente. Fazendo você entender que você é muito mais que um membro de uma igreja. Você é muito mais do que números de igreja. Você é uma ovelha. A Bíblia diz que ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Por que eu tenho insistido em pregar nas quartas, no domingo, aqui gravando ao vivo, mensagem, você que está me assistindo, você sempre está recebendo minha mensagem. Todos vocês que me acompanham, se você não estiver recebendo, me manda um WhatsApp que eu te coloco para você receber. Mas todos os dias eu mando mensagem. Toda quarta eu faço culto, todo domingo eu faço culto. Por quê? Porque não será cobrado de mim o fardo de eu não ter ensinado aqueles que têm me seguido, me acompanhado. Eu tenho me esmerado, eu tenho me esforçado para levar a palavra de Deus. Mas você que está me assistindo, você tem que querer. Você tem que querer. Você querer aprender. Se você porque é muito fácil você ser manipulado. Faz isso, faz aquilo outro. Levanta a mão, abaixa a mão. É muito fácil para a pessoa que está manipulando e para você que está sendo manipulado. Mas depois que você quer aprender, tem coisas que não dá mais. Não dá mais. Às vezes a gente vê cada absurdo que a gente fica triste. Porém a gente sabe que, infelizmente, a pessoa ainda não conheceu o Senhor Jesus. Então eu quero que você entenda. Então eles passaram no 30, diz assim: salva a ti mesmo nessa cruz. E da mesma maneira, também os principais sacerdotes, olha só, os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Não é isso que a gente ouve aí? Não é isso que a gente ouve? Porque não conheceram Jesus, não sabiam quem era Jesus. Não sabiam que Jesus precisava de morrer. Não conheciam, e tem gente hoje que não conhece. A Bíblia diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento, não é por falta de igreja, não. É por falta de conhecimento.
Então é essa mensagem que eu quero deixar nesse domingo para você. Tem gente que se preocupou em saber qual candidato votou, não sei nem o resultado da eleição ainda. Porém, ela não se preocupa se ela é candidata certa para entrar no céu. Pensa nisso. Vamos parar de ter cicatriz. Vamos caminhar no caminho certo. Feche os seus olhos, curve a cabeça. Espírito Santo, entramos na tua santa presença agora. E mediante a tua palavra, meu Pai, nós abençoamos todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. E sabemos que essa mensagem vai fazer com que ela aprenda, leia a Bíblia. Ainda que ela leia e não entenda, que ela continue lendo, porque vai chegar uma hora que o teu Espírito vai revelar. Então abençoa o teu povo. Faz o teu povo ser próspero, não de dinheiro, mas de riquezas espirituais. Porque ele sendo rico espiritualmente, os recursos irão aparecer. Senhor, honra o teu povo, fortalece, prepara eles para a salvação, meu Pai. E que a tua luz venha brilhar no caminho de cada um. Fale com Deus aí agora, aonde você se encontra. Vem, Espírito Santo, nos ensinar, nos alimentar e nos fortalecer. Cuide dessa pessoa, meu Pai. E que através da fé possamos ser fortes, possamos estar contigo todos os dias. Fortalece, cura, fecha as feridas, cura a cicatriz. É o que te pedimos, Senhor. Hoje, amanhã e para todos sempre, porque sabemos que o Senhor é o dono de tudo nesse mundo. Ensina a gente a olhar para o Senhor com os olhos espirituais. Ensina a gente a seguir o Senhor. Meu Deus, como o Senhor quer que sigamos. Nós entregamos a vida de todos nas suas mãos. E que a tua luz, a tua palavra, venha iluminar nossa mente e guiar nossa vida. Com a mão no coração, repita assim: Senhor Jesus, que o Senhor possa me encher da tua presença e da tua virtude. E os que crêem, digo assim seja. E diga graças a Deus. Amém. Olha, hoje nós não vamos buscar muito, porque eu quero deixar essa mensagem para você. Você vai ler, continuar lendo até o 37. Eu quero que você leia para isso fortalecer você. Quarta-feira agora, eu quero que você prepare, nós vamos buscar 20 minutos direto a presença de Deus. Mas por que eu não quero buscar hoje? Porque eu quero que você aprenda. Que o Espírito Santo vem sobre o vaso que está formado, o vaso que está feito. Tá bom? Nós vamos orar pela família. Só falar algo para você aqui antes de eu orar. Nós vamos começar amanhã a corrente Bom Samaritano pela família. Você vai entrar aí no Instagram, deixei hoje o link, você vai clicar, ou no site da igreja, deixar o seu nome e o nome da sua família em oração. Nós vamos te colocar nessa corrente de oração, para que toda a sua família seja curada, salva e abençoada, tá bom? E essa semana, de hoje até domingo que vem, nós vamos fazer a consagração dos fiéis. A consagração desse mês vai ser sobre a chuva de temporã. Existia 2 chuvas que Deus enviava ao povo.
uma antes da hora e uma depois. E essa é a fé que nós vamos fazer. Vai ter o alto clamor, pedindo a Deus para enviar essa chuva, a oportunidade para você ter uma porta aberta, você ter novas conquistas, ter grandes vitórias na sua vida, tá bom? Aí o que eu quero que você prepare? Se você que ainda não tem feito isso, seja dizimista dessa obra, porque a semente nessa obra vai trazer para você essa chuva, porque nós vamos subir agora um monte essa semana, aproveitando a corrente do bom samaritano, nós vamos fazer esse alto clamor por essa chuva, essas duas chuvas que vêm antes e depois da hora. O que é isso, pastor? Às vezes é a bênção que você não estava esperando. Esse é o propósito. É a bênção que você não está esperando. Por exemplo, se você trabalha o mês inteiro, você espera seu salário, quinto dia útil. Mas esse milagre que nós vamos clamar é para vir antes e depois. Uma bênção que nós não estávamos esperando, tá bom? Se você está com a sua fidelidade, apresenta aí para Deus. É claro que a maioria transfere pela conta, então levanta as suas mãos, porque nós vamos te abençoar. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós abençoamos os fiéis da igreja, o bom samaritano. Que eles cresçam, que eles prosperam, que cada semente que eles semear nessa obra volte para eles 100 vezes mais no porvir. E que o Senhor dá vitória, traz milagres e bênçãos. Abençoa as mãos dos dizimistas, que aonde Ele colocar as mãos, o Senhor possa prosperar e abençoar. Guarda, meu Pai, proteja. Agora abraça a sua família aí, sua filha, sua esposa, seu marido. Meu Pai, eu entrego e profetizo a bênção sobre esse casal, sobre essa família. Protege, guarda, livra de todo e qualquer mal, meu Deus. Que essa família seja abençoada, que essa casa seja cercada pelo Senhor. Coloca a mão na cabeça do seu marido, da sua esposa, e diga assim: eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que crêem digam amém. Olha, quarta-feira eu vou ensinar uma bênção para o marido dar para a esposa e a esposa para o marido. Quarta-feira, 7h30, tá bom? Aí acabando aqui, você pode fazer a transferência do seu dízimo. Se você sentir no coração, nós estamos precisando muito. Se você sentir no coração dar uma oferta, pode dar também essa oferta direto na conta da igreja, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai iluminar a sua vida cada dia mais, tá bom? Então eu espero você na quarta, espero você enviar o nome da sua família para a gente colocar você nessa corrente, e eu espero que você aprenda. Esse é o intuito de tudo, que você aprenda a palavra e seja iluminado por Deus, tá bom? Muita luz, coloca a sua mão aí na tela, que o Espírito Santo te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti, que sobre ti levante o teu rosto, te dando a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Diga: eu tomo posse. Amém. Olha, e você que está comigo, sendo fiel à igreja, assim como você, eu estou sendo alimentado pela palavra que eu lhe dou. E recebendo essa palavra, nós não precisamos de mais nada, apenas obedecê-la, tá bom? Muita luz, um ótimo domingo, e que o Espírito Santo abençoe toda a sua semana. Tchau!